Meu nome é Demétrio, estou na referência técnica da saúde do homem. Hoje eu vou falar sobre a política de atenção integral à saúde do homem, que é uma política que faz agora em agosto, já fez na verdade 10 anos, mas algo que as pessoas geralmente associam, né, ao Novembro Azul. Quando fala sobre a saúde do homem, inevitavelmente as pessoas, sejam da saúde ou a população em geral, elas têm essa associação direta com o Novembro Azul. Bom, o marco histórico da nossa política nacional de atenção integral à saúde do homem, ela tem início lá na década de 70 aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo isso começou bem antes. E aqui no Brasil ela começa com as questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, né, nos bares e bordéis, as campanhas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e também sobre o uso abusivo do álcool e outras drogas, né. Também tem uma discussão, e ainda hoje há essa discussão, né, em torno da relação entre o modelo de masculinidade hegemônica, ou seja, o que é que a gente vê, a sociedade entende sobre ser homem, né, e os mitos que esse modelo de masculinidade ele traz, né, essa imagem, né, da masculinidade, e os agravos que essa imagem, esse modelo, ela traz com relação à saúde, né? A gente tem a diretriz na portaria 1944, de agosto, como eu falei, agora faz 10 anos, né, de 2009. Então, em 2017, essa portaria ela foi incluída na portaria de consolidado, que fala sobre as normas e políticas do Sistema Único de Saúde. Na sua diretriz, ela fala sobre promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos sociais, socioculturais e políticos e econômicos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e de tipo de gestão de Estado e município. Bom, quando eu falo sobre a compreensão significativa, essa compreensão da realidade singular da masculinidade, entendendo que cada localidade, né, o homem, por exemplo, aqui da zona urbana, ele tem um comportamento, né, até porque o ambiente, o espaço físico, o geográfico é outro, mas também tem as questões de gestão do sistema, né, do sistema local de saúde, a facilidade de acesso ou não. Então, existe aí uma necessidade de compreensão dessa realidade, né? O homem do campo, ele já tem outra realidade e precisa ser entendido e compreendido nesses aspectos, nessas características, né? Essa é a diretriz. O objetivo, né? E aí ele traz facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais sobre a perspectiva relacional de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução de mortalidade e a melhoria das condições de saúde. Essa é, historicamente, né, sociocultural, um aspecto que a maioria das pessoas que participam ou que participaram de algumas pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, elas colocam como sendo uma barreira, questão do acesso por conta da demora, né, do atendimento, a necessidade de se ausentar do trabalho para poder cuidar da saúde. Então, são na perspectiva relacional de gênero, onde o local da unidade básica ela seja também reconhecida como campo pertencente a essa população, né, a população masculina. Bom, e aqui a gente tem os 5 eixos da política, e a gente vai falar um pouco de cada, porque é uma política ampla
e tem várias áreas transversais que dialogam e onde precisa se ter essa articulação, esse envolvimento, né, esse compartilhado de trabalho e esse acompanhamento. Sem essa articulação em rede, é difícil a gente ter resultados, não somente com a área da saúde, mas também com a área da segurança pública, da educação, da assistência. A gente tem um acesso e acolhimento, a gente tem a prevenção de violência e acidentes, paternidade e cuidado, saúde sexual e saúde reprodutiva, doenças prevalentes na população masculina. Vou começar falando sobre o acesso e acolhimento. O objetivo é reorganizar as ações de saúde por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de cuidado. Como eu falei lá no início, né, dentro dos objetivos dessa política, sendo o acesso e acolhimento, essa reorganização das ações de saúde, ela visa a ser um espaço mais acolhedor para essa população masculina e está relacionado também com a questão da ambiência. O ambiente das unidades básicas, até muitas vezes, eles lembram mais a mulher, a criança e a pessoa idosa. Ela não tem lá um cartaz que lembre a população masculina que aquele espaço também ele faz parte. A questão do espaço de vacinação sempre é relacionado com a criança, por exemplo. E a regularidade do cartão de vacinação é também uma necessidade de cuidado da saúde do homem. Mas esses são os aspectos assim visuais, né, que acabam dificultando, né, essa busca pelos serviços dessa população masculina. Né? A gente tem um agente comunitário de saúde que faz esse contato, né, durante as visitas domiciliares, né, mesmo antes desse homem aparecer na unidade básica, acompanhada da sua esposa, por uma suspeita, por exemplo, de gravidez. E aí poder ser essa porta de entrada, tanto na visita domiciliar, quando o homem ele está em casa e não a esposa, o agente ele poder ter esse momento, essa oportunidade de já fazer essa captação, né, essa busca desse homem para que ele comece a cuidar da sua saúde, ele reveja esse cuidado. E também no momento em que a mulher ela suspeita de uma gravidez, ela possa também, através da estratégia da consulta do pré-natal, né, do pai parceiro, ele possa também estar acompanhando a gestante nas consultas, exames, né, avaliação bucal e também das vacinas, da regularização das vacinas, os testes rápidos para o HIV, sífilis, hepatite. A gente tem aqui no acesso aos serviços, como já falei, o homem acessa mais o nível de atenção especializada, ou seja, quando o problema já está instalado. Quando há um risco de perda de um membro na parte do corpo, né, ou então um risco de morte. A gente, através das ações de saúde, as ações educativas, tanto na saúde como na escola, onde a gente inicia nosso contato social, a gente precisa mudar esse estigma, né, onde o homem tem um preconceito do autocuidado, né, ou cuidado do outro. A gente precisa, nesses espaços de educação, buscar mudar essa realidade. E como consequência ainda desse pensamento de que o homem aguenta, o seu corpo é resistente, né, a dores e a sofrimento, as consequências disso é o agravo da morbidade, ou seja, da doença, o maior sofrimento,
menor possibilidade de resolução, ou seja, se torna mais difícil, né, maior demorado é o tratamento e dificilmente a pessoa vai seguir, né, a recomendação médica, a prescrição médica, e também isso tem um maior ônus, né, ou seja, um maior custo para o Sistema Único da Saúde. A conclusão é que muitas doenças poderiam ser evitadas. A maioria das doenças que acometem a população masculina, elas são de causas evitáveis. Se o homem procurasse os serviços de saúde com mais regularidade, pela porta de entrada do SUS, a atenção básica. Mas não somente esse momento de buscar os serviços de saúde, mas a informação, essa informação do cuidado que se inicia em alguns lares, e também a escola fazer esse papel também de informar, né? Porque os homens não se cuidam e não procuram os serviços de saúde. Bom, existem algumas barreiras socioculturais, ou seja, que o homem não adoece, né? O homem ele é resistente, que é o estereótipo de gênero, né? O homem é o sexo forte, o pensamento mágico, como já falei, o homem não adoece, e aí as pessoas, inclusive, no dia a dia fazem gozações, fazem brincadeira, né? Se a pessoa aparece muito tempo ou com uma regularidade na fila lá da unidade básica, as pessoas são provocadas, né? Chamando o outro de doente, e o homem ele procura apresentar essa imagem de que é forte, que está tudo bem. Também tem o papel do provedor, né? O papel de cuidar, que é relacionado geralmente à mulher, não ao homem, isso culturalmente. E o medo que descubra alguma doença. Algumas pessoas, inclusive homens, quando eles descobrem que tem uma doença que precisa ser tratada, alguns cometem até um suicídio. As barreiras institucionais, as estratégias de comunicação, né? Essa questão da imagem que eu falei, dos cartazes que não contemplam a população masculina, a questão da ambiência, né? Sala de vacinação, que tem mais bichinhos e tal, que é algo necessário, que eu entendo, né? Esses recursos lúdicos para que a criança se acalme, mas que a gente sabe também que nem sempre é possível, mas que o adulto, o homem, ele acaba se afastando, tendo essa dificuldade de se aproximar por conta dessa relação de fragilidade, né, do seu corpo, né? Remeter a uma idade mental assim, de que quando ele era criança e adoecia, ou que a mãe levava ele para as consultas, né? E até hoje, mulheres, né, as esposas e irmãs, e algumas mães até, que eu já entrei em contato em algumas ações nos municípios, essas pessoas relatam que acompanham ainda os homens adultos ao médico, né? Por conta dessas questões todas que já foram faladas, da dificuldade do homem de seguir um tratamento, né? O medo da descoberta da doença, e também tem a questão da liberação do trabalho, que é uma barreira institucional, né? E alguns homens com medo, com receio de retaliação ou de perda, inclusive, do trabalho, né? Ou de não poder ter o dia de produção e perder o recurso, que é o sustento para a família. Aqui a gente tem algumas estratégias de aproximação do homem com a equipe de saúde, né? Realizar visitas, como eu falei, o agente de saúde é importante, né? Para esse primeiro contato, esse primeiro esclarecimento com essa população, né? Tirar algumas dúvidas, passar algumas informações sobre saúde, sobre direito, né, dessa população. As rodas de conversa, acredito que dentro dos programas que os serviços, a unidade de serviço, eles já têm na sua programação, incluir essas rodas de conversa com homens. Geralmente
o homem participa junto com as mulheres, mais especificamente sobre a hipertensão, diabetes. Mas fazer uma roda de conversa sobre as questões dos temas voltados para a saúde do homem. Melhorar a ambiência, como já falei, né, os aspectos físicos, né, da ambiência, considerar aspectos culturais para a construção de ações locais, né, quem compreender essa população masculina do seu território, ampliação de horário, do horário de atendimento, que o Saúde na Hora, que através de uma portaria do Ministério, algumas unidades saúde da família, a partir de 3 equipes, podem estar aderindo a esse saúde na hora e ampliar o horário de funcionamento, facilitando, inclusive, o acesso dessa população masculina. Existem aí umas regras. Aqui em Sergipe, a gente tem 2 municípios que foi homologada a adesão, que é o município de São Cristóvão e o município de Tobias Barreto. Respeitar a orientação sexual e expressão de cada um, né? Essa é uma questão de respeito, mas que no dia a dia as pessoas acabam deixando de lado essa necessidade de que o outro precisa ser respeitado nas suas manifestações, na sua sexualidade. E, infelizmente, a gente tem, no grupo de equidade, a gente tem ouvido de representantes do movimento LGBT algum desrespeito com relação ao atendimento nas unidades básicas à pessoa homoafetiva. Então, é preciso a gente rever nossos padrões de atendimento, nossa forma de atender. Existem algumas qualificações, tanto o Ministério da Saúde como a SES, em períodos, elas fazem essas capacitações, oficinas, para trazer esse modelo, né, mais atual de atendimento. A escuta qualificada, acho que está dentro do que cada profissional ele tem de ferramenta para ouvir o outro, a capacitação da equipe, como eu já falei, e a disponibilização de consultas, né, de emergência. Bom, a prevenção de acidentes e violência, ela visa propor e desenvolver ações que chamem a atenção para a grave contundente relação entre a população masculina e as violências. Em especial, violência urbana e acidentes, sensibilizando a população em geral e os profissionais de saúde sobre o tema. Bom, aqui está um tema delicado de se abordar. Essa questão da violência. Tenho tido algumas experiências em roda de conversa com um grupo de homens, onde geralmente esse tema ele é abordado em específico em grupos onde a justiça ela demanda por conta de um cumprimento de uma determinação judicial. Então esse homem ele acaba indo participar de um grupo para rever as suas práticas de violência a partir de um crime, um delito, uma agressão familiar, né, onde a justiça ela tem, em alguns municípios, grupos para fazer essa reflexão, essa conscientização para essa necessidade de mudança do comportamento desse homem. Mas a gente, para além dessa necessidade da justiça, eu entendo que existe um movimento, né, fora desse aspecto da justiça, um movimento em São Paulo, Rio. Já tive contato com alguns representantes desses grupos, onde existem grupos de homens para falar sobre o tema da masculinidade, essa questão de igualdade de gênero, onde eles estão bastante avançados. Claro que é uma minoria. Essa é uma realidade assim que gradativamente os homens eles estão tendo essa mudança, essa necessidade de mudança, as mulheres também, até porque a questão da masculinidade, do machismo não é somente do homem, né? Mas esse homem ele é formado, via de regra, assim, por mulheres também. E a gente precisa também trazer a mulher para o nosso lado para que
ajude a mudar esse quadro, né, essa realidade desse comportamento violento que o homem não nasce, o ser humano ele não nasce violento, né? Ele é uma construção social, ele é um aprendizado, né? A gente nasce com a capacidade agressiva, que é a capacidade de ação, de agir. A violência já é uma capacidade mais destrutiva, né? Tanto física como psicológica. Esse é um tema que virou saúde pública, né? Nas diferentes formas de violência, representa uma das principais causas de internação hospitalar e de morte. Desde a década de 80 já se vem observando esse aumento e é o maior indicador, né, de incidência de saúde, de adoecimento e de mortalidade da população masculina, violência e acidentes. As consequências advindas como danos, traumas e lesões fornecem alto custo para o indivíduo, família e também para o Sistema Único de Saúde, que tem gastos, como já foi falado, em emergência, assistência e reabilitação. E também para toda uma sociedade, né? Esse homem que sai cometendo aí infrações de trânsito, acidentes, por conta de diferentes, né, motivos, se envolvendo ou praticando esses atos. A gente tem aqui o estereotipo, né, do homem, né, o que é que ser homem, a cultura do machismo e violência. Então, parece que tem uma associação aí de ser homem, né, ter essa força, esse poder, e geralmente está associado às questões das nossas necessidades, né, de se proteger, os nossos sentimentos, as nossas fragilidades, nossos medos, através de uma fantasia. Temos aí os quadrinhos, né, tem algumas profissões que a gente busca associar a essa nossa identidade, essa masculinidade, por conta, inclusive, dos questionamentos que são feitos. Por exemplo, o que é de menino, o que é de menina. Então, o menino não pode brincar de boneca, mas o menino tem um boneco hoje, que é o super-herói. De certa forma, a gente acaba exercendo essa paternidade, né? A menina, quando brinca de boneca, ela está ali exercendo a sua paternidade, né? A sua maternidade. Então, o menino também, ao brincar de boneco, ele também está exercendo esse papel, né? Então, há essa divisão, né, de gênero, que o que é para a mulher não pode jogar bola ou brincar de carrinho, que já levanta vários questionamentos que foram criados pela nossa cultura. E hoje a gente observa que existem mulheres em diferentes profissões, né, assim como homens também. Profissões que eram vistas como apenas profissões de mulher, para mulher, hoje os homens também estão adentrando e vice-versa. Aqui a gente traz alguns dados de óbito, né, da população masculina a nível de Brasil, com relação aí, a gente vê que de 2009, onde surgiu a portaria, né, da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, até 2016. Sempre, em todas as planilhas, infelizmente, esse é um dado de realidade. A gente precisa, assim, unir forças para mudar e diz respeito às causas externas, né? E aí, em causas externas de mortalidade, a gente tem vários acontecimentos, vários fenômenos aí, diz respeito não somente à questão do trânsito ou à violência urbana, mas a gente tem a questão do suicídio, a gente tem as questões de afogamento, de queda, enfim. A gente tem a segunda causa de adoecimento e de mortalidade, é a doença do aparelho circulatório. E a terceira aí, e quarta, ela alterna, né, dependendo de cada estado, de cada município, as neoplasias e as doenças do aparelho digestivo. A gente também tem as causas externas, aqui em Sergipe, ó, também a população masculina, bem acentuado, né, a população feminina lá de forma bem tímida. Esse é um reflexo no nosso comportamento, né?
da nossa interação social, o cumprimento de regras, o respeito ao próximo e a si mesmo também. Essa faixa etária de 20 a 59 anos é o recorte da portaria e a idade produtiva e que hoje permanece como o recorte dessa população masculina de monitoramento, né? Mas essa portaria ela está sendo revista, ela deu agora uma parada. Eu tive uma webconferência com os colegas de Brasília e essa portaria está sendo revista e a proposta é que seja todos os ciclos de vida. Mas a portaria atual, a 1944, ela permanece ainda com esse recorte da população. A distribuição aqui de óbito, né, por agressão, e aí a gente tem disparo de arma de fogo, também um índice muito altíssimo, né? Objeto cortante, né? Penetrante, aí vai.